Amados da nossa casa de amor, que bênção estarmos nesta manhã unidos. Que Deus e os bons espíritos possam nos inspirar na fala desta manhã, para que sejamos mais felizes, claro. E como sempre, que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, abençoe o seu trabalho e tudo que te cerca. E hoje, nessa manhã primorosa, chuvosa, deliciosa, com muito amor, nós vamos para a 132ª lição, ler o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia do Chico, cujo tema é Sempre Adiante. Então, olha o título, Sempre Adiante. Amores, é uma necessidade inconteste em todos os momentos do nosso caminhar, ir em frente, caminhar, prosseguir, confiar. Não é fácil. E Emmanuel, desta forma, ele nos traz um texto que é tirado, veja bem, ele é muito capcioso, muito inteligente, muito tudo. Ele tira esse texto Sempre Adiante de Pedro, no capítulo 2, versículo 19. Essa fala é simples e assim. Porque de quem alguém é vencido, do tal também faz-se escravo. E aí a gente vai na busca do texto inteiro do Pedro. É claro que não vou ler, mas aí eu preciso comentar com você pelo menos um texto. Diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo ele mesmo servos da corrupção. Por quê? Aquilo que é vencido por alguém, do tal faz-se também servo. E aí aqui o Pedro quer dizer que muitas criaturas nos conduzem através da fala, do exemplo, a um caminho que não é tão correto, tão próspero, tão legal. E nós temos que ficar atentos. E aí ele discorre de uma forma linda essa fala que a gente vai item por item comentando. Então vamos lá. Ele começa assim: Emmanuel, capcioso, lindo, maravilhoso, vai prestar mais atenção. Então vamos lá. Sempre adiante, em todas as circunstâncias da nossa vida. E quando eu digo isso, você procura, nesta manhã, procurar a refletir sobre o seu caminhar, das coisas maravilhosas que te aconteceram, das coisas desnecessárias, entende? Não são fáceis, mas faça essa reflexão comigo. Vamos lá. Emmanuel começa assim: espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida,
precisa reconhecer sua condição de aprendiz. Aprendiz, vai guardando essa palavra. Extraindo o proveito de cada experiência sem escravizar-se. Olha, nesta caminhada reencarnatória abençoada que nós estamos atravessando, abençoada, nós temos sim que sermos eternos aprendizes. Mas o cuidado que temos que ter é que cada experiência que vivamos, tiremos daí uma experiência nobre, mas sem escravizar-se. E isso envolve no campo material, no campo moral. E aí Emmanuel, ele continua nos alertando sobre todos os aspectos. Mas para nós, espíritas, aqui, aprendizes da fraternidade, olha o tema do nosso encontro, aprendizes da fraternidade. Grava bem, somos aprendizes. E aí, nós temos que reconhecer e tirar desses encontros dominicais o melhor para a nossa existência, principalmente com aulas primorosas de Emmanuel, psicografia do Chico. E essa lição é maravilhosa. E ele vai falando, olha só, quero que veja bem, somos aprendizes. E o tema que a Fatinha e o Léo escolheram para a reunião de domingo bateu bem com o texto, perceberam? Então, nessa fala, aí nós vamos perceber o seguinte, quanto nós aprendemos com alegria, o nascimento dos filhos, o que mais? Com a aquisição de um lar, da profissão, quantas coisas maravilhosas nós estamos conseguindo, tá? Mas também vamos aprendendo, sabendo que aprendemos tantas coisas com as dores, com as lágrimas, com as perdas de entes queridos. É perda, um distanciamento temporário, não? Então, entendendo que a vida continua, isso é uma bênção. E então, nesse primeiro item, nós só não podemos ser escravos de nada. E aí, Emmanuel continua. E eu gosto porque ele é preciso. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Aqui ele não desconsidera você ter uma boa casa, um bom carro, ter uma casa com alimentação farta, ter os seus confortos materiais, mas, sobretudo, o mais importante são as experiências que elevam a sua condição moral. E é necessário que para tudo isso haja sempre o equilíbrio. Se nos momentos de alegria, de possessão das coisas, então, tudo bem, comedimento nisso, porque amanhã pode não ter. E nos momentos da doença, da tristeza, aí tanto mundo tem medo do câncer, e não precisa, né, Kátia? Bom dia, meu amor, a Kátia entrando aqui, maravilhosa. Então, você percebe que nós temos que trabalhar aí o quê? A fé, trabalhar a perseverança, vamos ser vigilantes, vamos ter precaução com tudo, vamos superar as provas. E estando com Jesus, a dor diminui,
a doença vai embora, a tristeza se esvai, a tal da melancolia e a depressão, então, nem se fala. Então, esse texto, sempre adiante, é isso. É isso que você tem que ter. Você é feliz, você nem tem problemas. Analisa com esse texto do Emmanuel. Oi, Valéria, linda, bom dia, bom dia. Randall, daqui um pouco vamos conversar. Bom dia, Randall, bom dia. E para tanto, está lá. O que importa e que o Emmanuel quer mais falar é dessa parte espiritual, é lógico. E aí ele coloca, vigiai e orai. E nós estamos trabalhando tanto a problemática da oração, que o homem, e isso é fala de Jesus para João, o homem precisa mais de oração para nutrir o seu espírito do que o pão para o físico. E aí eu me pego refletir. Alimentação. Café da manhã, almoço, café da tarde, aí um lanchinho da tarde, jantar e alguma coisa à noite. 5 refeições, tá? E orar. Quantas? Passa batido. Como que você vai reabastecer? Como que você vai trabalhar o seu espírito, a energia necessária para manter o físico? Como? Sem a oração não dá. E Jesus está conosco. E então, é sério essa palavra. Nós somos aprendizes de tudo, passando por todas as experiências, maravilhosas ou tristes, sem revolta, sem tristeza, sem mágoa, sem crítica, sem descrença, e tendo para tudo isso uma coisa muito importante: humildade. Humildade. Quando, nos 2 aspectos da vida, nos 2, tendo ou não tendo, humildade. E Emmanuel continua. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Já vimos isso daqui. Então, veja bem, ele frisa nitidamente que nós temos que não fazer de tudo para não nos fixarmos na riqueza, porque você sabe que você vai deixar tudo. Você vai deixar tudo. A hora da partida para a vida espiritual. E o que você vai levar? Olha, gente, espíritas, amigos, amores, você vai levar as colocações, os trabalhos de caridade, de assistência, de auxílio que você fez pela sua família e por todos, a humanidade de um modo geral. Orar. Agora, sem delongas, para o pessoal lá do Rio de Janeiro, entende? Quanto que estão precisando aqueles indivíduos deitados lá e as mães descobrindo, procurando o seu filho, não? E esse espírito ainda não sabe o que aconteceu com ele. Eu estou vivo, não estou vivo, o que é? Eu vou matar, Entende? Orar. Emmanuel explica bem isso aqui. Então, nesse segundo parágrafo do livro, está bem claro: aproveitar todos os momentos, bons ou tristes, para aprender alguma coisa. Tem sempre algo para aprender. E aí, é nítido a fala do professor Hermógenes, que a gente pouco tem contato com ele, dada a literatura espírita, que é imensa. E ele fixa: nós precisamos pensar assim.
eu entrego, eu confio, eu aceito e eu agradeço a tudo. Aí, cada fala dessa, cada verbo desse, entregar-se, quer dizer, aceitar a condição que lhe acontece, nem sempre maravilhosa. Cleuzinha, bom dia, meu amor, bom dia. Aceitar, então, eu me entrego, eu confio que eu vou sair da doença, que eu vou melhorar de vida, que as pernas vão parar de doer. Eu confio que os idosos vão ser mais acudidos, porque pela minha cabeça passa isso. Eu confio. Eu aceito. A aceitação de cada condição em que nos encontramos, principalmente as menos favorecidas, é muito importante. Ora, quando chegou aqui em casa o câncer há 18 anos, não tive que chorar, não. Eu tenho que pedir, eu tenho que aceitar, eu tenho que acudir, eu tenho que correr. Aceitar. E aí, com todas essas benesses que a vida e Deus nos concede, a gente chega lá e agradece. E a doutrina espírita é uma doutrina super esclarecedora. Porque quando você passa por qualquer problema, um tombo que você levou, uma perda, uma coisa que não deu certo, uma filha que não foi aprovada na faculdade. Então, o que acontece? Aceita, e aí, só que não vai ter uma aceitação sem seguir adiante. Não, aceita, mas luta. Aceita, mais luta. E depois, agradece. A gratidão nos traz uma energia muito forte. Agradecer ao Pai. E aí, nós vamos percebendo que nós estamos só aprendendo. É a escola da vida. E é por isso que a casa espírita, que a gente ama tanto, ela é primeiro uma escola. Não adianta achar que só indo aí, só tomando passe, tá tudo bem. Não é assim. Não é assim. Ô, dona Val, só fazendo live, não é assim. É fácil. É fácil. Talvez eu seja professora de português para fazer isso, entende? Até isso tenho refletido. Por que eu estudei tanto? Não aposentei em 85 e tô... Olha aí, para quê? Para trabalhar, para seguir adiante. Não dá para parar, não pode. Muito bem. E aí, no terceiro item, ele diz, então você viu bem, o dinheiro, a doença, tudo isso aí é para nossa elevação moral e espiritual. A dor educa. Eu sinto isso constantemente. Eu sei, tá? E você também sabe. Porque tudo passa. A dor vai passar. Aí Emmanuel continua. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se abeira da transformação pela morte do corpo terrestre. Quando é que a criatura vai começar a orar, a se conectar com Jesus de verdade, a ler colocações instrutivas, a ouvir uma prosa dessa do Emmanuel, fantástica, que te levanta o moral, quando indivíduos passam a vida nos churrascos, nas bebidas e tudo, mas quando chega na hora da velhice, na hora que as pernas não aguentam mais, na hora que a cabeça também não funciona, na hora que a doença chega, aproxima-se normalmente do desligamento do físico, aí vai pensar em Jesus. Mas sempre é tempo. Tem mais isso. Sempre
é tempo. Mas Emmanuel ressalta que, infelizmente, de maneira geral, o povo pensa assim, e não pode. Vocês aí da casa estão comigo agora, vocês sabem, jovens, é a luta incessante. Tem conhecimento? Vai à luta, vai à luta. Ele continua. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com uma dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a lugar de escassez, dá-se tão profundas lamentações que acaba vencido. Ficou rico, é rico, mas de repente começa a perder suas posses, perde dinheiro aqui, perde lá, acontece isso. Aí entra num problema de escassez financeira, aí lamenta, porque Deus não me deu, porque Deus não me acudiu, porque não pode. Não pode, não pode. Então, aí você vai vendo que Emmanuel explica bem. Para você mudar de condição, tem que entrar naquele item lá. Entrego, confio, aceito e agradeço. Aí vai lutar para novamente ficar bem, sem lamentações. Essa é uma possibilidade das condições. A outra, ele fala, e se o pobre é conduzido a elevada posição financeira, desganhento, ele esquece tudo. Ele se transforma em ordenador, insensato, escravizando os outros, arrogante. Ah, não vou ajudar ninguém, não. Eu não vou ajudar mais o SOS porque tem dinheiro. Não, todas. Veja como Emmanuel, ele mostrou bem para nós. A criatura, quando está rica e passa numa condição inferior, nossa, ela perde as amizades, ela perde os jantares, ela perde os convites. Não é assim? E quem que ela tem? A solidão, a tristeza, a mágoa, a revolta. E quando um pobre dá alguma condição melhorada, danado, esquece do que ele foi, esquece da mãe lavadeira, do pai carpinteiro, do coitadinho, esquece e, fica arrogante e começa a explorar os outros, a explorar. Paga mal seu funcionário, sua empregada, redica a comida, não quer que abra a geladeira. Gente, é tudo isso. É uma verdade que Emmanuel nos coloca aqui, belezinha. E aí, ele continua. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Por quê? Gente, se uma pessoa na condição superior financeiramente não auxilia uma ONG, um pobre, um desvestido, um velho, gente, vai fazer o quê? O que vai entregar lá na hora da partida? O que você fez? O que você fez? Eu não fiz nada. E o bem que você deixou de fazer? E a mesma coisa, ao contrário. E aquele pobre que enriqueceu e teve isso e abandonou a todos. Então, nós temos que tomar o cuidado na nossa caminhada de hoje. Estamos vivendo a transição planetária já. Ninguém quer reencarnar em Quiron. Todos querem reencarnar na Terra. Vai ser melhor. Mas presta atenção, nada pode atrapalhar a nossa caminhada espiritual. Isso é tudo, isso é tudo. Os voos da alma, a nossa evolução. E aí comigo, pensa agora. Hoje você está melhor que ontem e amanhã vai estar melhor do que hoje. Tendo esse conhecimento, beleza? E aí Emmanuel termina assim: guarda a retidão de consciência.
Os valores morais estão na consciência, todos. E atira-te ao trabalho edificante. Mas eu já fiz a minha parte, agora eu vou descansar. Fica no sofá na televisão. Não pode? Não pode. Guarde a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Isso que importa. Não é arrumar casa, a gente fazer ao semelhante que gostaria que fizesse para nós. É isto, Jesus. Então, a teus olhos, fazendo isso, toda situação representará a oportunidade de atingir o quê? O mais alto e o mais além. Quer dizer, um futuro maravilhoso nas esferas espirituais. Porque a evolução espiritual precisa de tolerância, entendimento para com tudo. Na casa, no templo espírita, nas ONGs, nos trabalhos, entendimento. Temos que ter consciência sempre de que poderemos vencer sempre diante das circunstâncias maravilhosas e das circunstâncias tristes. E para tal, nós temos 3 coisas a observar. Humildade. Não é porque você é benquista, você é amado, você vai ser a chata, você vai ser ignorante, vai olhar por si. Não. Humildade. Segunda coisa, consciência tranquila. Bota a cabeça no travesseiro. Eu realizei. A terceira coisa, trabalho edificante. Não se esqueça, espíritas, irmãos, amigos, de trabalhar. Mas, como eu tenho 2 ou 3 minutos, não sei, já é 9h28, falta um minutinho, eu preciso passar uma mensagem da Joana de Ângeles, nesta manhã primorosa. Porque você que está aí, você que está me ouvindo, você nasceu para vencer. Não é o que você pensa, você nasceu para vencer, é tudo. No momento de alegria, no momento de nasceu. E a Joana diz, assim você, ela está falando para você, torna-te um exemplo vivo, como se conduzisse uma tocha acesa, iluminando os caminhos humanos. Você é isso? Você está fazendo isso? Quando te pega, te procura para uma ONG, uma casa da sopa, casa do caminho, você está ajudando? O que você está fazendo? Todos que estejam contigo, percebendo a tua natural alegria em fazer as coisas, também vão se alegrar. E aí, formando um grupo harmônico que altera o ambiente e a psicosfera espiritual de todos. O meu, o seu, de todos que estão aqui. A Joana que diz. E ela continua. Dessa alegria sairá o hino da bem-aventurança. Aí ela completa. E gravem isso, todo o Evangelho de Jesus é uma constante canção de alegria, rica de esperança e paz. Medita, pensa nisso, pratica o Evangelho, fique com Jesus e tua existência se renovará, porque alegria é saúde, saúde é vida, e então sempre adiante, não esmorecer, adiante. Fiquem com Deus, um lindo domingo, uma boa semana, com muita dedicação e entendimento da problemática pelas quais estamos todos passando. Hora de muita alegria, hora de plenas tristezas. Para. Aprendizes. Nós somos aprendizes de Jesus.
abençoe a todos. Um bom domingo, uma boa semana. Meu carinho. Diga mentalmente, você que está aí: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Por quê? Eu sou feliz. Diga. Meu beijo, meu carinho. Bom dia a todos.